O suprimento invisível. A descoberta dos dons do espírito interior, de Joel Goldsmith. O suprimento invisível nos ajuda a compreender que desenvolver a consciência espiritual significa procurar conhecer a fundo o nosso Deus interior. Goldsmith revela como podemos chegar a esse entendimento. Fala sobre os benefícios de se praticar meditação contemplativa, nem que seja por alguns minutos diários, e sobre a importância de ser fiel à verdade em todas as nossas atividades. Além disso, ele explica com detalhes que não se encontram em outros autores os princípios que regem o suprimento infinito e a necessidade de discrição a praticar as boas ações e ao se rezar. Esta nova antologia dos ensinamentos de Joel Goldsmith será uma fonte de inspiração e de reflexão para todos os interessados em descobrir e cultivar os dons do espírito interior. O suprimento é espírito e está dentro de nós. Não é visível e nunca o será. Escapa ao olhar humano. Não o sentimos com os nossos dedos humanos. Jamais o ouvimos ou degustamos. O que vislumbramos ao mundo exterior são as formas que o suprimento assume. Externamente, o suprimento assume a forma de dinheiro, de alimento, de vestuário, de moradia, de transporte, de capital empresarial e etc. O nosso discernimento espiritual nos confirmará essa verdade. Mais tarde, teremos a prova disso. Não porque conseguiremos ver o suprimento, mas porque seremos capazes de reconhecer as formas que ele assume. O suprimento é infinito e onipresente. Onde quer que nos encontremos, como Moisés, podemos compreender que não precisamos viver do maná de ontem, nem estocar o de hoje para o amanhã. O suprimento é inesgotável. Como o suprimento, também a verdade não pode ser vista nem ouvida. Jamais veremos ou ouviremos a verdade. Ela está dentro de nós. A verdade é espírito, a verdade é Deus. Aquilo que lemos num livro ou escutamos à nossa volta não passa de símbolos da verdade. Capítulo 1. O princípio do suprimento. Os dicionários definem o vocábulo princípio como sinônimo de Deus, acepção aceita também pela Igreja de Cristo cientista. Entretanto, no caminho infinito, usamos esse termo para designar os princípios da vida que alicerçam o nosso trabalho e a nossa consciência. Precisamos de princípios a partir dos quais possamos trabalhar e sobre os quais possamos nos manter para superar a fé cega. Existem princípios em todos os negócios, em todas as artes, em todas as profissões e em todos os tipos de trabalhos. Aqueles que vivem segundo esses princípios, ainda que enfrentem inúmeras dificuldades, acabam por alcançar o sucesso. Isso se aplica sobretudo ao nosso trabalho. Nesse caso, os princípios são necessários porque estamos continuamente às voltas com simulacros de discórdias, a saber, pecado, variadas formas de doenças, envelhecimento, a própria morte, carências, limitações e pobreza. Reza a Bíblia que sempre teremos pobres entre nós, e com certeza os teremos até que o princípio do suprimento seja compreendido, e por certo haveremos de adoecer até que o princípio da saúde seja apreendido. Por que sofremos de carência? O princípio do suprimento, segundo o caminho infinito, consiste na nossa unicidade com Deus, pois temos tudo o que o Pai tem. Eu e o Pai somos um. Tudo o que o Pai possui é meu. Se pessoalmente algo nos falta, não se trata de uma falta verdadeira, mas apenas de uma incapacidade para entrar em contato com o nosso suprimento. Nos meus livros, tenho recordado ao leitor que durante a Grande Depressão não houve carência nos Estados Unidos. Na verdade, se algo houve, foi uma abundância maior do que nunca. Sim, maior abundância de colheitas
de peixes no mar, de pássaros no ar, de madeira nas florestas, de cereais nos armazéns, de celeiros, de campos, de jardins. Ora, tamanha fartura não estava apenas em Deus, estava também nos depósitos e mercados, nos silos e nas roças. Não existia penúria. Se alguns de nós padecemos alguma falta ou insuficiência, não foi porque imperava uma situação real de carência, foi porque não permanecemos em sintonia com a fonte do suprimento. Não tivemos acesso ao suprimento inesgotável. Por isso dizemos ao nosso trabalho: se você conhecesse o princípio do suprimento, não teria sofrido carência, limitações ou necessidades ao longo daqueles anos, já que não se tratava de uma escassez verdadeira. Todo sentimento de carência consistia unicamente na ignorância do princípio do suprimento. O princípio do suprimento é a constatação de que já possuímos, embora as aparências talvez não confirmem esse fato. Uma vez que eu e o Pai somos um, e que tudo que Ele possui é meu, nós possuímos. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Lucas 15, versículo 31. Na qualidade de filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo de todo o patrimônio celeste do Pai. Eis aí uma verdade espiritual apresentada à consciência humana. O suprimento invisível. O mundo procura o seu bem fora de si mesmo. Procura a paz, a alegria, a satisfação, o lar, o companheirismo ou o suprimento lá fora, no âmbito das coisas e das pessoas. Mas disse o Mestre: o meu reino não é deste mundo. Quando enveredamos pelo caminho espiritual, aprendemos que as armas do mundo não são para nós, que o modo com que o mundo se protege não é para nós, que a forma com que o mundo procura a sua felicidade não é para nós. Se refletirmos sobre a frase "o reino de Deus está dentro de ti", imediatamente ficará claro que procurar o bem lá fora é algo que não funciona. É preciso procurá-lo dentro de nós mesmos. Os guias espirituais de todas as épocas concordam com isso. A vivência espiritual baseia-se na capacidade de entrar em contato com Deus. Compreendamos de uma vez por todas que existe um Deus, e não apenas existe como está sempre à nossa disposição. Nosso poeta místico assevera que ele se acha mais próximo do que a respiração, do que as mãos ou os pés. O Mestre nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós. Se não temos o sentimento da vida eterna, se não gozamos da harmonia, da paz e da prosperidade a que fazemos jus como os filhos de Deus, confessemos sem delongas que não estamos unidos a Ele, que não o conhecemos bem. Una-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ele dirigirá seus passos e estará sereno. Sim, não nos unimos a Ele. Conhecê-lo bem significa orientar todos os nossos propósitos para a paz e permanecer em paz. Trata-se verdadeiramente de receber a bênção da vida eterna, da vida harmoniosa, da vida boa. Nos meus primeiros anos de trabalho, o sucesso me veio rapidamente e com ele a prosperidade. Então mudei-me para outra cidade e arquei com as maiores despesas. Aparentemente, eu cometera um erro, pois embora continuasse a ser bem-sucedido no trabalho de cura, fracassava em demonstrar o suprimento. Passei a enfrentar grandes dificuldades para sustentar a família com uma renda insuficiente. Eu fazia um bom trabalho de cura, empenhando-me nisso dia e noite. E, no entanto, o retorno não bastava para sustentar a família e a mim mesmo. Isso era intrigante, porque eu já trabalhava havia 2 anos e tinha provado, sem sombra de dúvidas, que não apenas ocorriam curas, mas também que outras pessoas descumpriam o suprimento.
E apesar de tudo, persistia o meu problema pessoal, que um belo dia se agravou. Talvez eu não precisasse comer, beber e vestir-me, mas era necessário, pelo bem dos que acreditavam no meu conhecimento, que eu soubesse como aplicá-lo, por que aplicá-lo e quanto aplicá-lo. Só descansei ao obter as respostas. Um dia, enquanto caminhava, ocorreu-me de que, se realmente conhecesse Deus, eu não enfrentaria um problema tão grande. Eu acreditava piamente no versículo bíblico que diz: "Nunca vi um homem honesto mendigando pão." O erro não podia ser de Deus ou da verdade. Logo, tinha de ser meu. Evidentemente, eu não era honesto naquele sentido. Evidentemente, eu não tinha a ideia correta do sofrimento. Então, algo estava errado. O resultado era óbvio. Minha falta de compreensão de Deus provocara a situação. À primeira vista, parece impossível que uma pessoa ativamente empenhada no trabalho espiritual, capaz de promover curas verdadeiras, possa não conhecer Deus ainda, nem compreendê-lo corretamente. Mas eu pensei, deve ser isso mesmo, as Escrituras estão certas. A falta é inteiramente minha. Sem dúvida, não conheço Deus. Queria pôr isso à prova, ver se conhecia Deus ou não. Perguntei a mim mesmo, o que é Deus? Comecei a dar todas as respostas que provavelmente ocorrerão ao leitor. Entretanto, percebi logo que as respostas não podiam ser verdade, porque não eram do meu próprio conhecimento. Eu estava apenas citando, Deus é amor, João disse isso, e eu não conhecia isso. Deus é a lei, suponho que Moisés disse isso, mas eu não conhecia isso. A senhora Edi afirmou, Deus é princípio, porém eu não conhecia isso. Concluí que as coisas que eu sabia a respeito de Deus não correspondiam a um conhecimento real de Deus. Eram meras citações sobre Ele, algo que os outros, e não eu, sabiam a propósito de Deus. Eu só conhecia citações, não conhecia Deus. Ora, conhecer frases verdadeiras sobre Deus e conhecer o próprio Deus são coisas muito diferentes. Refleti então no que é Deus e no que eu sabia a seu respeito. Nenhuma resposta. Comecei, pois, a pensar em humanidade, no que é a humanidade, no que eu sou. Constatei que Deus é o eu do meu ser, o eu sou, não a minha humanidade. Não a minha mente, poder ou compreensão pessoal, mas o eu sou de mim, o meu próprio eu ou entidade espiritual. Deus constitui o eu que eu sou. Deus é o eu que eu sou. Deus é a vida mesma, a verdadeira alma, a mente, a consciência das pessoas. A ser assim, então tudo o que Deus possui é parte de cada ser humano. Tudo o que o Pai tem é meu. A mente de Deus é a mente humana. A alma de Deus é a alma humana. O Espírito de Deus é o espírito humano. O suprimento de Deus é o suprimento humano. O amor de Deus é o amor humano. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. E tudo o que o Pai possui é meu. Essa unicidade constitui a infinidade do nosso ser. Em nós e por nós próprios nada seríamos. Mas como Deus constitui o nosso verdadeiro ser, como Deus é o Pai do nosso verdadeiro ser, Ele estabeleceu em nós a plenitude da sua sabedoria, a plenitude do seu amor, a plenitude da sua vida e a plenitude do seu suprimento. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Filho, todas as minhas coisas são tuas. Sobreveio a constatação de que, se a totalidade constitui o ser individual, o bem não nos chega de fora, mas deve ser buscado dentro de nós. Isso mudou imediatamente a minha compreensão e a minha vida. Como se sabe,
Deus tem como atender às nossas necessidades em todas as circunstâncias. Logo depois, eu dava com os olhos num poema de Robert Browning, no qual ele afirma que não devemos tentar abrir uma entrada para que o bem de fora nos alcance, mas antes rasgar uma saída para que o esplendor encerrado dentro de nós possa jorrar. Em outras palavras, todo o bem, toda a eternidade e imortalidade, toda a divindade, toda a cristandade, toda a espiritualidade estão corporificados em nós, mas temos de abrir uma brecha para que o esplendor encerrado em nós possa jorrar. O milagre ocorre quando percebemos que esse esplendor de Deus, esse amor infinito, essa vida sem fim, essa sabedoria divina, essa graça espiritual e o Consolador já se encontram dentro de nós. Dentro de nós já se encontra este vulgor de Deus, que se multiplica em pães e peixes, que cura os enfermos e que prega o Evangelho aos pobres, que abre os olhos dos cegos. Não mais lançamos o olhar para as pessoas lá fora. A esposa perde imediatamente o sentimento de dependência com relação ao amado. O empresário perde imediatamente o sentimento de dependência com relação ao cargo, aos investimentos ou aos negócios. Logramos compreender que, embora o suprimento possa vir por esses canais, a fonte dele está dentro de nós. Graças a esta compreensão, novas e melhores sendas se abrem. Se uma delas se fecha, temos a certeza de que outras se abrirão de acordo com a necessidade. O suprimento é espírito. Suprimento é espírito, está dentro de nós. Não é visível e nunca o será. Escapa ao olhar humano. Não o sentimos com os nossos dedos humanos. Jamais o ouvimos ou o degustamos. O que vislumbramos do mundo exterior são as formas que o suprimento assume. Externamente, o suprimento assume a forma de dinheiro, de alimento, de vestuário, de moradia, de transporte, de capital empresarial e etc. Nosso discernimento espiritual nos confirmará essa verdade. Mais tarde, teremos a prova disso, não porque conseguiremos ver o suprimento, mas porque seremos capazes de reconhecer as formas que ele assume. O suprimento é infinito e onipresente, onde quer que estejamos. Como Moisés, podemos compreender que não precisamos viver do maná de ontem, nem estocar o de hoje para o amanhã. O suprimento é inesgotável. Como o suprimento, também a verdade não pode ser vista nem ouvida. Jamais veremos ou ouviremos a verdade. Ela está dentro de nós. A verdade é Espírito. A verdade é Deus. Aquilo que lemos num livro ou escutamos à nossa volta não basta de símbolos da verdade. Palpáveis e impalpáveis, o visível e o invisível. Os frutos nas árvores e os ceares nos campos são símbolos do suprimento. Não são o suprimento em si, pois este é invisível e se acha dentro de nós. Em meu livro, Um Caminho Infinito, ilustro esse princípio com uma laranjeira. As laranjas, mesmo para o agricultor, não são suprimento, pois, depois de colhidas e vendidas, ou quando o vento as espalha pelo chão ou são destruídas por qualquer outra razão, o suprimento continua lá. O suprimento age no interior da árvore e, na devida estação, aparecerá sob a forma de uma nova colheita de laranjas. Colhida essa safra, o suprimento não acabará, pois o veremos ressurgir na próxima estação sob a forma de uma nova colheita. Guerras e depressões têm privado muita gente da sua riqueza e abundância. As pessoas passam por carências e limitações, às vezes por penúria total. Muitas, porém, conseguem se restabelecer, não raro em condições melhor do que antes. Porquanto, embora tenham perdido seu dinheiro,
não perderam a capacidade de ganhá-lo. Em suma, não perderam seu sofrimento. Ainda têm a inteligência, a energia, as ideias ou a inspiração que criaram sua fortuna original. Ideias, inspirações, inteligência, sabedoria, serviço e amor atraem as formas de sofrimento, mas são eles próprios invisíveis. Visíveis são apenas os resultados. Quando uma empresa é posta à venda, sua reputação costuma ser considerada parte do patrimônio. Sei de uma firma que vendeu o seu ativo por $500.000, mas seu renome por $1 milhão. Sua reputação invisível valia mais do que os bens físicos da companhia. Ninguém jamais verá, ouvirá, degustará, tocará ou cheirará a reputação. Ela é intangível. Passa-se o mesmo com todos os poetas, os escritores, escultores, pintores, compositores. Seu talento, invisível, é a substância daquilo que se materializa na forma de poemas, de livros, de telas, de ensinamentos e de outras formas de arte. Seu sofrimento é a luz interior, a inspiração. O sofrimento está incorporado em nós. O erro de muitos preceitos religiosos está na crença de que o sofrimento é algo que vem até nós. Por isso, gasta-se um tempo precioso em pedi-lo. Sabemos que qualidades espirituais, como integridade, lealdade, moralidade e caridade, fazem parte da nossa consciência. Não oramos para que essas qualidades nos sejam acrescentadas. Elas são qualidades que exprimimos. Se as exprimimos ou não na plenitude do nosso entendimento, é outro problema. O sofrimento é tão espiritual quanto essas qualidades. Ele também não é alguma coisa que vem até nós, está incorporado em nós e temos de expressá-lo. Fazemos isso atirando o nosso pão às águas e recebendo-o de volta como sofrimento. Esse é o único sofrimento a que estamos espiritualmente habilitados. Não nos é permitido arrebatar o sofrimento do próximo. As prisões estão cheias de pessoas que tentaram surrupiar o pão lançado às águas pelos outros. Como lançar o pão às águas? O Mestre nos deu inúmeros exemplos de como lançar nosso pão às águas, perdoando, orando pelos nossos inimigos, compartilhando e contribuindo. Perdoar e orar pelos nossos inimigos. Jesus Cristo disse-nos para perdoar 70 vezes 7 aqueles que de algum modo nos ofenderam. Ensina-nos a orar pelos que abusam de nossa impiedade, pelos os que nos perseguem. E isso não se restringe às pessoas que nos prejudicam pessoalmente. Lembremos que quem agride o meu vizinho agride a mim também. Se agride o meu país, agride a mim também. Se agride a minha família, agride igualmente a mim. Em última análise, se agride o mundo, também agride a mim, pois somos parte de um todo. Desde que só há um Deus, Pai de todos nós, somos irmãos e irmãs. Quem ofende a um de nós, ofende a todos nós. Por isso, fomos chamados à lei de Cristo, para perdoar aos nossos ofensores, aos que nos perseguem e aos que abusam de nós. Devemos orar mais pelos nossos inimigos do que pelos nossos amigos. Diz o Mestre de que nada vale pedir pelos amigos. Devemos também orar pelos nossos inimigos para sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de todo o sofrimento que o céu detém. Tornamo-nos herdeiros das riquezas celestes que Deus tem para distribuir somente quando aprendermos a rezar pelos nossos inimigos e pelos inimigos da humanidade, perdoando aquele que nos tem ofendido, ainda que nos ofendam 489 vezes. Temos que perdoá-lo 70 vezes 7, perdoar o próximo e rezar pelos nossos inimigos. São duas maneiras de demonstrar o nosso sofrimento espiritual. Compartilhar.
Em verdade vos digo que, cada vez que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. O bem que fazemos ao próximo, fazemos a nós mesmos. Não há senão uma individualidade, não há senão um Deus e, portanto, uma única vida. Minha vida é, pois, tua vida. A vida que corre em minhas veias corre nas tuas. A inteligência que em mim se manifesta, manifesta-se em ti. A alma que anima meu ser, anima o teu. Só há um eu. Eu é Deus. Deus constitui o meu ser. É minha vida e tua vida, porque há apenas uma vida. Deus é minha mente e a tua mente, porque há apenas uma mente. Deus é minha alma e a tua alma, porque temos a mesma alma. Temos a mesma alma, a mesma vida, o mesmo espírito e o mesmo ser. Por isso, o bem que fazemos ao próximo, fazemos a Deus, que é a nossa divina individualidade. O bem que fazemos ao próximo, fazemos a nós mesmos. Em outras palavras, enviar um cheque a alguma entidade filantrópica, beneficente ou assistencial é o mesmo que depositá-la em nossa própria conta. A compensação poderá demorar algum tempo, mas será feita porque o depositamos para nós mesmos. O que quer que fizemos aos outros, faloemos a Deus, nossa divina individualidade. O mal que praticamos contra o próximo será praticado contra nós próprios, porque existe só um eu. Ninguém pode ferir a outro sem ferir a si mesmo. A injustiça ou a injúria sacada ao próximo volta-se contra nós. Ninguém, a não ser nós próprios, deve ser responsabilizado pelos nossos problemas. Criamos o nosso próprio karma, ou seja, o bem que hoje fazemos, no final, nos beneficiará. O mal que hoje fazemos, no final, nos prejudicará. Geramos o nosso próprio futuro a cada instante em que vivemos, pois há só um eu, e o que quer que fizemos, estaremos fazendo para nós. Gratidão. Outra maneira de lançar nosso pão às águas é demonstrar gratidão, que pode assumir diversas formas. Muito da caridade praticada no mundo, não importa sob que forma, tem provavelmente sua origem na gratidão. Alguém se sente grato por alguma coisa e envia um cheque à entidade beneficente de sua preferência. De regra, o sentimento de gratidão inspira esses atos caritativos. A gratidão torna ainda outra forma. Para mim, a expressão suprema de gratidão é a consciência de que Deus constitui a fonte invisível de tudo o que é visível e de que Ele se faz responsável por todo o bem da Terra e dos outros planetas. Não creio que agradeceria jamais a Deus pelo que possuo ou pelo que me é dado, pois não acredito num Deus que só a mim dá e só a mim envia. Não acredito que Deus criou a luz do sol, a chuva ou os rebanhos que estão sobre milhares de colinas especialmente para mim. Acredito, isso sim, que essas coisas existem como expressão do ser infinito de Deus, de sua infinita abundância, disseminada por todos os seus filhos e filhas, e não só para um punhado de eleitos. Agradecer pelo peixe das águas, pelos pássaros do ar, pelos rebanhos das colinas, pelas árvores que florescem, por tudo aquilo que testemunhamos desde a manhã até a noite, pelo fato de o princípio da vida atuar para nós, mesmo enquanto estamos dormindo, constitui, creio eu, a mais elevada forma de gratidão, já que nela nada há de pessoal. Trata-se de um sentimento de gratidão por constatar que a infinitude de Deus é onipresente para todos. As circunstâncias de que só uns poucos partilharem dessa infinita abundância nada tem a ver com Deus. Não há favoritismo na parte de Deus. Ele não dá mais a um do que a outro. Deus não tem filhos favoritos, raça predileta, nação eleita. Não recompensa os virtuosos nem pune os pecadores.
É difícil acatar a doutrina de que Deus recompensa os virtuosos e pune os pecadores, quando vemos tantas pessoas gentis e bondosas padecendo de doenças e passando por necessidades, enquanto malfeitores são contemplados com saúde e fartura. O suprimento está na razão direta da receptividade, o nível de gratidão que exprimimos, a quantidade de pão que colocamos nas águas sob forma de benevolência, de perdão, de preces pelos nossos inimigos, etc. Demonstram a nossa receptividade, porque estamos exprimindo, então, o princípio espiritual do suprimento. Contribuir. Anos atrás, demonstrava-se gratidão contribuindo para a igreja, fonte do conforto e do alimento espiritual. A igreja era, com muita frequência, a única fonte de ajuda material. Quanto o tributo da igreja se devia a um sentimento de gratidão por sua benevolência, era uma bênção tanto para quem dava quanto para quem recebia. Entretanto, alguns indivíduos finórios calcularam que, se desse 10%, poderiam ter um retorno de 90%, de sorte que o dízimo se tornou uma questão de porcentagem. Em virtude disso, ele perdeu a eficácia e deixou de ser um costume geral, embora ainda persista entre os mormons, os quáqueras e alguns outros grupos minoritários. Em geral, porém, o dízimo já não é considerado como antes um meio de demonstrar gratidão por aquilo que recebemos da fonte espiritual da nossa vida. A contribuição à igreja, quando praticada anonimamente, conforme nos ensinou o Mestre, é uma alegria, um prazer, um privilégio para aqueles que a redescobrem. O dízimo oferecido sem que ninguém o saiba e com gratidão, como sua única motivação, leva a descobrir que há realmente um Pai que recompensa abertamente. E teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Entretanto, não há se de contribuir com vistas à recompensa, pois neste caso trata-se de um contrato comercial e não mais de uma atividade espiritual. Hoje em dia, a igreja já não constitui a única opção de beneficência. A ajuda material aos necessitados é proporcionada por inúmeras instituições de caridades, de fundações, entidades médicas, hospitais, orfanatos, escola para excepcionais e asilo para os idosos, bem como por programas municipais, estaduais e federais de assistências. Consequentemente, o dízimo pode agora ser reencaminhado não apenas à nossa fonte espiritual, mas também a essas outras fontes de beneficência. Dessa forma, provamos que amamos ao próximo como a nós mesmos, e o próximo é a pessoa de qualquer religião, raça ou credo, não só da nossa própria confissão. Não ficamos à espera de suprimento. Demonstramos que já o temos, ainda que expressa em apenas alguns centavos. E Jesus observava como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos lançaram muitas moedas. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 pequeninas moedas, que valiam 1 quadrante, e chamando a si os discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Algumas pessoas distribuem imensas fortunas e mesmo assim não são mais abençoadas que a viúva que deu todo o seu embolo. O que importa não é a quantidade de moedas que se dá, mas a proporção entre o que se tem e o que se oferece. É impossível avaliar quando devemos dar. A única referência é quanto amor estamos expressando, quanta cooperação, quanto reconhecimento, quanta prece, quanto perdão, quanto damos em segredo, sem chamar a atenção dos outros para a nossa bondade. A demonstração do suprimento.
Compreender a diferença entre o sofrimento e as formas de sofrimento é uma das lições mais úteis que podemos aprender na vida. Quando nos conscientizamos desse princípio, deixamos de tentar fazer com que as formas de sofrimento se manifestem e descobrimos na posse da abundância. Por quê? As formas de sofrimento não são permanentes. Quando se desgastam, precisamos fazer todo o trabalho de novo. Demonstrar um renovado sofrimento de formas todas as semanas, todos os meses, é extremamente cansativo e desnecessário. Quando demonstramos o sofrimento espiritual, as formas do sofrimento se esfumam para sempre e nunca mais temos de nos preocupar com o que comer, beber ou vestir. Demonstremos o sofrimento espiritual de uma vez por todas e deixemos que ele assuma exteriormente as formas que preferir. Para demonstrar o sofrimento espiritual, tudo o que precisamos demonstrar é Deus, reconhecendo que o sofrimento é Deus e Deus é o sofrimento. Precisamos manifestar a constatação de Deus dentro de nós, a consciência de Deus e a certeza da presença divina. Feito isso, o resto virá automaticamente, ano após ano, no devido tempo. Uma nova seara irá florescer. Sempre que um par de sapatos é necessário, ele aparece. Toda vez que um automóvel se faz imprescindível, ele o que surge. Quando o aluguel vence, pode ser pago. Por quê? Porque demonstramos o sofrimento infinito. No caminho infinito, só há uma demonstração a fazer, a constatação da nossa própria consciência. Não podemos fazer essa demonstração em lugar algum fora de nossa consciência, pois não se trata de uma experiência exterior a nós. Trata-se de uma experiência que ocorre no âmago de nossa consciência. Demonstremos a contestação de Deus como fonte e como origem de todo o sofrimento. Possuindo Deus, possuiremos tudo o que Deus possui. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Enquanto estivermos com Deus e enquanto tivermos Deus conosco, teremos sofrimento. Ele surgirá exteriormente como saúde, dinheiro, como transporte ou como qualquer outra coisa de que precisemos.